vocês? Vamos nesse vídeo que vai ficar, né, na parte teórica da nossa playlist, vamos trabalhar a lei dos cossenos, vamos deduzir a lei dos cossenos a partir da regra do paralelogramo, vamos entender e visualizar isso matematicamente. Então eu quero fazer o seguinte, eu quero somar dois vetores, já discutimos isso, e os meus vetores vou fazer com cores diferentes, vai ser um vetor agora na diagonal que eu vou chamar de vetor A, e quero somar esse vetor A com um vetor que eu vou chamar de vetor B. Veja que eu já fiz aqui o início de um vetor com o início do outro. Então vou fazer aqui a regra do paralelogramo. Vou pegar o vetor B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Esse é o vetor B. Então aqui é o meu prolongamento, né? A minha projeção do vetor B. Esse é o meu vetor B. A projeção dele. Vou fazer a projeção do vetor A, e ao fazer a projeção do vetor A e do vetor B, aqui agora eu tenho o meu paralelogramo. Eu vou fazer o quê? Vou fazer a diagonal ligando o início dos dois vetores ao final das duas projeções. Esse aqui é o meu vetor A mais B, que eu vou chamar de vetor R. Legal? Esse é o vetor A. Agora eu quero entender o seguinte, eu quero montar uma relação matemática, quero fazer a aplicação de uma ferramenta matemática que me dê como calcular o vetor R a partir do vetor A e do vetor B. Para isso eu vou precisar de um ângulo, que é o ângulo entre o A e o B, e eu vou escolher esse ângulo alfa. Legal? Repara que o ângulo alfa é o ângulo entre o A e a horizontal. Ele está exatamente aqui de novo. Então esse vetor, esse ângulo aqui é o ângulo alfa. Tranquilo? Aqui, para seguir na nossa dedução, isso é apenas para você ter uma noção intuitiva de como que isso aqui vai funcionar, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um segmento de reta que eu vou chamar de Y, tá? Como se fosse um eixo Y, e um segmento de reta aqui que eu vou chamar de X. Para que você fez isso, MV? Para eu fechar um triângulo retângulo aqui, ó. E nesse triângulo retângulo eu consigo ter algumas aplicações, algumas relações, como, por exemplo, o seno e o cosseno de alfa. Se eu pegar aqui o cosseno desse ângulo alfa, nesse triângulo pequeno, ele poderia ser calculado por cosseno cateto adjacente x, dividido pela hipotenusa, que é o A. Legal? Então aqui eu apliquei o cosseno no triângulo pequeno. Nesse triângulo pequeno agora eu vou aplicar Pitágoras. Então me ajuda aí. A, hipotenusa, y cateto, x cateto. Então, a ao quadrado é igual a quem? X ao quadrado mais y ao quadrado. Vou guardar essas duas ferramentas aqui, essas duas informações. Vou chamar, por exemplo, isso aqui de número 1 e vou chamar isso aqui de número 2. Legal? Agora eu vou fazer algo um pouquinho diferente. Vamos lá. Vou aplicar Pitágoras também, só que agora nesse triângulo grandão, ó, onde o R é a hipotenusa, o Y é um cateto e o outro cateto é esse aqui, ó, B mais X. Tá? Então como é que vai ficar Pitágoras nesse triângulo composto por R, Y e B mais X? Pensa nesse triângulo aqui grandão. Legal? Como é que fica? R ao quadrado é igual a quem? Y ao quadrado mais B mais X, tudo ao quadrado. Legal? Vamos lá. R ao quadrado é igual a Y ao quadrado mais produto notável, galera. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Legal? Mas a minha vontade aqui, o meu desejo, não é calcular o valor do R em função do A e do B e do ângulo entre eles. Então isso aqui que eu criei, o Y e o X, tem que sumir. É uma criação minha para me ajudar. Então vamos pegar. De onde eu posso arrancar para conseguir sumir esse Y ao quadrado? Vamos pensar daqui, ó. Vamos a partir daqui. A partir dessa equação 2, quem seria o y ao quadrado? Seria a ao quadrado menos x ao quadrado.
Então vamos substituir isso aqui, ó. Então como é que vai ficar? A partir da equação número 2. R ao quadrado é igual. Quem é o y ao quadrado? A ao quadrado menos x ao quadrado. Mais b ao quadrado mais 2bx mais x ao quadrado. Vê se você concorda comigo. Esse x ao quadrado, ó, eu já consigo somar com esse x aqui ao quadrado, né? No caso, mais x ao quadrado com menos x ao quadrado, isso aqui vai dar zero. Então, eu estou eliminando esse termo que eu realmente não preciso na minha matemática vetorial. Tá? Agora, falta eliminar esse x aqui. Ó. Vamos pegar da equação 1? Se eu pegar a partir da minha equação 1, x é igual a quem? Passo A multiplicando. A vezes cosseno de alfa. Vamos substituir esse x aqui. Ó. Então, como é que vai ficar? R ao quadrado é igual a quem? A ao quadrado menos x ao quadrado com mais x ao quadrado já foi embora, mais b ao quadrado mais 2b no lugar do x, a cosseno de alfa. A gente acaba, né, só mudando essa ordem e escrevendo da seguinte maneira. R ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab vezes o cosseno do ângulo entre esses elementos. Essa é a lei dos cossenos e nós acabamos de mostrar a dedução. Legal? Aí talvez você pergunte para mim, ou pense aí, né, do outro lado. MV, mas meu professor de matemática já escreveu essa equação, eu me lembro dela em algum lugar, em algum exercício, fazendo c ao quadrado, que é a ideia do r, a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab cosseno. Pode ser? Pode. Agora preste atenção, se eu escrever que r ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab cosseno, eu tenho que tomar um cuidado especial. Ali na minha dedução eu usei o ângulo alfa. Na matemática aqui não é o meu ângulo alfa. Vou explicar para você. Isso passa a ser o ângulo θ que eu vou mostrar ali no desenho, tá? O meu ângulo alfa é esse aqui, ó. Na matemática, a galera usa muito esse outro ângulo para, por exemplo, calcular o lado desse triângulo R em função do A e do B, mas fechando o triângulo aqui. São exercícios basicamente para calcular lados de triângulos. E a galera usa esse ângulo aqui, ó. E esse ângulo, θ, ele é o quê? O suplemento. Então, naquele meu desenho, dá para você perceber que o alfa mais o θ é igual a 180. Eles são suplementares. E dois ângulos que é a soma dá 180 graus, o cosseno de alfa, por exemplo, é exatamente igual ao cosseno de θ. Como eu coloquei o alfa no primeiro quadrante, o θ aparece no segundo, eles têm iguais valores em módulo, mas um é o sinal contrário do outro. Então, o cosseno de θ é o cosseno de alfa com valor negativo. Por exemplo, o cosseno de 60 graus ele é igual a mais 1 sobre 2. E o cosseno de 120 graus ele é igual a 1 sobre 2, só que com sinal negativo. Então, cuidado, você não pode escrever R quadrado é igual a quadrado mais B quadrado mais 2AB cosseno alfa. Dizer que isso é igual, ali, por exemplo, na minha figura, a R quadrado é igual a quadrado mais B quadrado menos 2AB cosseno alfa. Aí eu tenho que colocar, na verdade, o suplemento do alfa. Legal? Porque aí eu tenho os meus sinais associados aos meus quadrantes no meu círculo trigonométrico. Se você está no primeiro ano e ainda não viu esse conceito de círculo trigonométrico, um pouquinho de paciência, guarde essas expressões para que nós possamos aplicar nos primeiros exercícios. Ok, galera? Então, nesse vídeo, você aprendeu a relacionar a lei dos cossenos. O que importa é você entender isso aqui e fazer as aplicações sempre que for necessário. Legal? Mais para frente, acompanhe a playlist, próximo vídeo, inscreva-se no canal, curta o vídeo e vamos para a nossa sequência. É isso aí, galera.